Vamos começar com a aula do plano. A pergunta é como que a gente pode fazer plano? Como que a gente pode criar um plano no espaço? Tá? Bom, vimos na aula anterior que com dois pontos distintos podemos criar uma reta, ou no caso de um ponto, que eu chamei de A, e um vetor diretor, mais um vetor diretor, esse daqui também não nulo. Também dá para criar uma reta. E o plano? Como que a gente pode criar um plano no espaço? Bom, primeiro, escrever aqui. Esse aqui vai ser o nosso espaço. Vamos colocar 3 pontos aqui no plano, no nosso espaço. Se 2 pontos definem uma reta, 3 pontos que não sejam colineares vão definir um plano. Tá? Vamos chamar esse plano de π. Então, a gente precisa, vou colocar esse aqui dentro, de 3 pontos distintos e não colineares. Nesse caso, existe um único plano para esses pontos. Tá? Esses 3 pontos, vamos dar os nomes aqui, A, B e C, equivale ao segundo caso aqui. A gente tinha ou com 2 pontos uma reta, ou um ponto e um vetor, que era o segundo caso. Então, nesse caso do plano, a gente pode descrever como um ponto, vamos chamar de ponto A, e 2 vetores. Notem 2 para o plano e um só para a reta. Esses vetores, eles têm que formar um conjunto linearmente independente, ou seja, os vetores não podem ser nulos e nem paralelos. Vou colocar aqui, isto é, não nulos e não paralelos. Então, quem são esses 2 vetores aqui no plano? Bom, vamos desenhar eles aqui. Vamos chamar o vetor de A para B. Esse vetor de A para B como sendo o vetor U. E de A para C como sendo o vetor V. Eles não são colineares nem paralelos, eles não são nulos. Tá? Então, por esse caso, está tudo bem. Como que a gente sabe que a gente pode definir um plano? Se a partir do ponto e dos 2 pontos a gente consegue definir qualquer outro ponto aqui nesse plano. E como que a gente diz isso? A gente fala aqui um ponto P, vou colocar aqui, pertence ao plano π, se e somente se os vetores
AP, que seria ponto A, ponto P, esse é o nosso vetor AP. Quem são os outros vetores? O U e o vetor V forem coplanares. Ou seja, linearmente dependente. Aqui, linearmente dependente. No caso, os vetores que estão indicados aqui com laranja, U e V. Tá? Esse para os vetores U e V. Que aí os dois vão estar contidos no plano e posso escrever qualquer outro vetor no plano como combinação linear desses dois. Como no caso, tendo ponto A, qualquer outro ponto P. Posso criar um vetor AP, portanto, AP, U e V, nesse caso, vão ser linearmente dependentes, porque um vai ser a combinação linear dos outros. Quantos modos podemos escrever conjunto de vetores que sejam linearmente dependentes? Tá? Podemos fazer isso em vários modos. 3 deles, que eu vou elencar aqui. Então, 3 vetores são linearmente dependentes. Aí, C, primeiro modo, um dos 3 vetores é combinação linear dos demais. Por exemplo, nosso vetor AP, ele vai ser combinação linear do vetor U mais o vetor V. Tá? Qual o segundo modo de determinar se 3 vetores são linearmente dependentes? O produto misto dos 3 vetores é zero. Como que é isso? Vamos aqui. Exemplo, nosso vetor AP escalar U vetorial V é igual a zero. Por que isso? Vamos ver aqui no gráfico. U vetorial V vai ser um vetor que é perpendicular a U e perpendicular a V. Ele vai estar saindo aqui desse plano. Então, ele vai ser um vetor perpendicular ao plano que contém o vetor U e V. E AP está contido no plano, ou seja, ele tem um ângulo de 90. O produto escalar de AP com esse ângulo que sai do plano é zero porque o ângulo é 90 graus. Então, terceiro modo, o determinante da matriz das coordenadas dos vetores é zero. Tá? Então, se a gente pegar as coordenadas dos vetores AP, U e V, calcular o determinante, vai ser zero. Então, vamos começar a tentar definir a equação do plano. Então, eu já disse que vou denotar o plano por π. Então, seja π o plano que tem ponto A, vamos
chamar esse ponto A de coordenadas x1, y1, z1. Tá? E os dois vetores, E pelos vetores U, cujas coordenadas são L, M, N, e o vetor V, de coordenadas P, Q e R, tá? Não paralelos. Sempre lembrando, importante. E vimos que esse ponto P, contido no plano π, se e somente se os vetores, né, os vetores AP, U e V forem linearmente dependentes. Usando essa informação, como que a gente pode montar uma equação para o plano? A primeira delas, chamada equação vetorial, do plano π, isso aqui vai ser vamos usar esse fato, tá? Que corresponde ao nosso primeiro caso, que é uma combinação linear. Tá? Se eles são linearmente dependentes, eles são uma combinação linear. Portanto, o vetor AP é uma combinação linear do vetor U com o vetor V, né, para as constantes A, B reais. Tá? Isso daqui, como que a gente pode escrever? AP a gente pode escrever como sendo ponto P menos A, vai dar alfa U mais beta V, ou a gente pode escrever isso aqui como sendo ponto P é igual ao ponto A mais alfa U mais beta V. Essa daqui, portanto, é a nossa equação vetorial do plano π. Ou seja, ele descreve um ponto P qualquer, em função de um ponto e dois outros vetores. É similar à equação vetorial da reta, onde tínhamos um vetor diretor, aqui temos dois vetores diretores. Lá a gente tinha um parâmetro, aqui a gente tem dois parâmetros e um ponto. Tá? Qual outra equação podemos escrever aqui do vetor? A gente pode escrever a equação paramétrica do plano π. Tá? A gente só precisa escrever as coordenadas dessa equação vetorial, onde eu já defini quem que é A, aqui em cima, as nossas coordenadas do VU. Agora falta só descrever quem é a coordenada do nosso vetor P. Vamos falar que o nosso ponto P seja P igual a x, y, z do nosso espaço. Vamos ter dessa equação que deixa eu passar aqui para verde, x, y, z, que é o nosso ponto P, vai ser igual ao ponto A, que é x1, y, z1, mais alfa, que vai multiplicar o vetor U, L, M, N, mais beta, que multiplica o vetor V, P, Q, R. Tá? Portanto, o vetor, cada uma das coordenadas, x, y e z, vão ter umas equações, que vai ser x1 mais alfa L mais beta P, y1 mais alfa M mais beta Q, z1 mais alfa N mais beta R. Esta daqui
é a nossa equação paramétrica do plano, que ela é escrita em função dos parâmetros alfa e beta, e não dos vetores, como é no caso da equação vetorial. Tá? Isso sempre para alfa e beta reais. E qual o terceiro modo de escrever essa equação? O terceiro modo é usando aquilo que a gente tinha colocado aqui. O determinante da matriz de coordenadas dos vetores é zero. Portanto, isso aqui equivale à mesma coisa do que o nosso produto misto, né? A gente chama de AP escalar U vetorial V igual a zero. Isso daqui vai dar em determinante. Se for calcular o determinante, é a mesma coisa que esse produto. Vamos ter AP, que é P menos A. O P é X. Portanto, vamos ter X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. O vetor U, L, M, N e o vetor V, P, Q, R. Isso aqui igual a zero. Tá? Se for trabalhar nesse lado aqui, desenvolver essa equação vetorial, é o mesmo que trabalhar aqui com esse determinante. Mas já que isso aqui é mais intuitivo, vamos começar por esse. Então, vou desenhar aqui o nosso plano. Esse é o nosso plano π. Vamos ter o nosso vetor U, vetor V. Se eu faço produto vetorial de U com V, U vetorial V vai ser um vetor que é perpendicular a U, e U vetorial V também é perpendicular ao vetor V. Então, vamos desenhar aqui. Perpendicular a U, perpendicular a V, é um vetor que tem essa direção. Tá? Dependendo se você está fazendo U produto vetorial V ou V produto vetorial U, ele vai ter essa direção, por esse sentido pode ser para baixo ou para cima. Aí vocês vão usar a regra da mão direita. Então, ele é perpendicular aqui, perpendicular aqui. Tá? Então, se a gente for fazer o produto escalar agora, desse vetor, vamos chamar esse vetor normal ao plano de N, ou seja, o vetorial V é o nosso vetor N. Tá? N é perpendicular a U e N é perpendicular a V. E queremos, portanto, essa equação vamos ter AP escalar N. A gente vamos falar que esse produto vai dar um vetor, portanto vai ter coordenadas ABC, que são umas coordenadas arbitrárias. Esse produto aqui vai dar aqui, AP escalar N é igual a AP. Quais são as coordenadas de AP? X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Escalar ABC, que é o nosso vetor normal. Isso aqui, vamos fazer o produto escalar, ou seja, esse primeiro termo com este, mais esse com esse, mais esse daqui com o último. Vai dar A, que vai multiplicar X menos X1, mais B, multiplica Y menos Y1, mais C, que vai multiplicar Z menos Z1. Vamos abrir isso daqui, colocar em evidência, separar os termos com A,
que depende do ponto P, e o do ponto A, que é o x1, y1, z1, deixar aqui como segundo termo. Vamos ter ax mais py mais cz menos ax1 menos py1 menos cz1. Tá? Notem que esse x, ponto A, que é dado no plano, ou seja, corresponde a x1, y, z1, vai ser um número. Multiplicado por esses coeficientes vão ser um outro coeficiente. Podemos chamar isso tudo aqui, esse coeficiente todo, de d. Tá? Fazendo isso, a gente pode escrever essa equação aqui como sendo ax mais py mais cz mais d igual a quanto? Igual a zero, né? O produto aqui dava igual a zero. E essa aqui é chamada de equação geral do plano π. Essa daqui. Ela também é determinada usando esse determinante, certo? Se você for expandir isso aqui, vocês vão ter o termo x menos x1, que vai multiplicar essa submatriz. Ela vai te dar o valor de A, que multiplica x, e todo esse x menos 1, y menos 1 restante, somando todos vão dar o valor de D. Então pode ser determinado tanto de um lado, de um jeito ou do outro. Mas se você lembrar essa equação, ela é muito útil. Por quê? Qual a vantagem da equação geral em relação às outras equações? Você tem esse vetor n, que é um vetor normal, cujas coordenadas A, B, C, um vetor normal ao seu plano. E aqui você tem justamente essas coordenadas, A, B, C, que representa, né, o nosso vetor normal. E com ela você pode determinar, portanto, a equação geral do plano. Tá? Vamos fazer um exemplo. Ele quer uma equação do plano que passa pelo ponto A igual a 2, 3, menos 2 e contém os vetores U, 1, menos 1, 2 e o vetor V, 0, 4, 1. Ele quer saber qual que é a equação do plano π. Tá? A gente sabe que um ponto P qualquer vai ser dado pelo ponto A mais uma combinação linear de U com o vetor V. Tá? Portanto, ou a gente escreve aqui na forma da equação paramétrica, tanto x, y, z, já que ele não especificou que tipo de equação do plano ele quer. Ponto A, 2, 3, menos 2, 2, 3, menos 2, mais alfa U, aqui vai ser mais 1 alfa, que é menos 1 alfa, que é mais 2 alfa, e o beta V, aqui 0 vezes beta é 0, mais 4 beta, mais beta. Portanto, a gente pode escrever ela nessa forma, que é a equação paramétrica do plano, ou a gente pode resolver o determinante. Tá? A gente escreve quem que é o nosso vetor PA, seria x menos 2, y menos 3 e z menos 2 dá mais 2. Nosso vetor U, 1, menos 1, 2, e o vetor V, 0, 4, 1. Esse determinante tem que ser igual a 0.
Então, o determinante dessa matriz vai ser quem? X menos 2 vai multiplicar por menos 1 menos 8 dá menos 9. Muda de sinal aqui. Y menos 3, que vai multiplicar essa submatriz aqui. Vai ser multiplicado por 1 dá 1. Mais Z mais 2. Que vai multiplicar por essa submatriz aqui. Vai dar 4. Vamos colocar todos os termos com x, y e z. Então, vamos ter menos 9x menos y mais 4z. E aí o restante, vamos somar todas as constantes. Vamos ter menos 2 com menos 9 dá mais 18. Menos 3 dá mais 3. E 2 com 4 dá mais 8. Isso daqui vai dar isso aqui igual a zero. Posso multiplicar os dois lados por menos 1. Não muda. Então, vou ter 9x mais y menos 4z. 18, 8, 3, 29 menos 29 igual a zero. E essa aqui é a nossa equação geral do plano π. Tá? Se perguntar qual que é o vetor normal a esse plano, a gente já sabe. O vetor normal vai ser igual aos coeficientes x, y e z. Quem são eles? 9, 1 e menos 4. Como que a gente sabe que ele é normal ao plano? Bom, a gente sabe que o vetor u está contido no plano e o vetor v está contido no plano, porque nesse caso ele foi dado para a gente. Tá? Então, se n é normal plano, n escalar u tem que ser igual a zero, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Vamos ver. Aqui vamos ter 9, 1, menos 4, escalar o vetor u. 1, menos 1, 2. Isso aqui vai dar 9, menos 1, menos 8, que é igual a zero. Correto? Vamos ver também se ele é perpendicular ao vetor v. Então, temos 9, 1, menos 4, escalar o vetor v. 0, 4, 1. Que está aqui. Ó. Então, vamos ter 9, 0, 0, 4 vezes 1, 4, menos 4, 1, menos 4, que também é igual a zero. Né? Então, a gente sabe que, dado uma equação geral do tipo ax mais py mais cz mais d igual a zero, o vetor normal a esse plano é dado por ABC. Tudo bem? Vamos agora ver um outro tópico relacionado com planos, pontos e retas. A gente quer saber, nesse caso, a distância entre pontos. Tá? Vamos fazer distância entre pontos, depois distância de um ponto e uma reta, e assim por diante. Vou começar com a distância entre dois pontos. Então, vamos dar os dois pontos. Então, aqui é o ponto P1 e aqui é o ponto P2. Onde P1 é dado por x1, y1, z1 e o ponto P2 é dado por x2, y2, z2. A distância entre P1 e P2 é dado pelo módulo do vetor P1 e P2. A gente simplesmente pode, dado dois pontos, dados esses dois pontos, traçar um vetor entre eles. Esse é o vetor P1 ao
P2. E a distância, vamos chamar a distância aqui de D, é igual ao módulo do vetor que liga o ponto 1 ao ponto 2. Esse vetor P1, P2, vimos que podemos escrever ele como sendo ponto P2 menos ponto P1. Esse aqui vai ser o módulo D, que é o P2, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Tá? Como que a gente calcula o módulo num vetor? Vai ser raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, a soma das coordenadas ao quadrado. Portanto, aqui vai ser x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado. Aqui é o caso simples, distância entre dois pontos. Vamos ver agora distância entre um ponto e uma reta. Tá? Como que a gente resolve esse caso aqui? Então, dado um ponto P, e uma reta R, quem que é isso? Vamos ter uma reta aqui, R, vamos ter um ponto aqui no espaço P. A reta, a gente sabe que ela é dada por um ponto contido na reta e um vetor diretor. Tá? Então vamos escolher um ponto aqui na nossa reta, vamos chamar aqui esse ponto de A, e um vetor diretor. Vamos fazer em outra cor. Esse é o nosso vetor diretor V. Como que, usando isso aqui, a gente consegue determinar a distância? Primeiro, qual que é a distância? Só indicar aqui. Vou chamar essa distância D. Né? Distância do ponto P, a reta R. Como que a gente faz para determinar isso? Talvez não seja tão óbvio, mas se vocês tentarem ligar o ponto do A ao P, vocês vão ter esse ponto aqui, A até o P. Se a gente escrever esse vetor, que seria o vetor AP, podemos notar que AP com V, os dois vetores, queremos determinar, por exemplo, a área, seria de uma área de um paralelogramo. Tá? Qual que é a área do paralelogramo? Área vai ser igual a base pela altura. Certo? Base pela altura é a área desse paralelogramo todo aqui. Quem que é a base? Se V, esse vetor da base, o comprimento da base é módulo do vetor V. Quem que vai ser a altura? Essa distância D que colocamos aqui, que a gente quer descobrir. Qual outro modo da gente calcular a área do paralelogramo que já vimos? Essa área toda aqui. Né? Vimos na aula de produto entre vetores que o produto vetorial é dado pela área
o módulo do produto vetorial é dado pela essa área. Se eu faço o produto vetorial de V com a P, vai ser um vetor que aponta saindo dessa tela aqui para vocês. Mas o módulo dela representa essa área toda. Portanto, o módulo do produto vetorial de V com o vetor AP vai me dar essa área. Ora, podemos determinar a área tanto por essa equação ou essa. Esses dois são iguais. Igualando, vamos ter que o módulo de V D é igual ao módulo do vetor V AP. Disso, a gente pode determinar a distância como sendo módulo do vetor V AP com o módulo do vetor V. Faço dividindo aqui. Portanto, podemos determinar a distância de um ponto P a uma reta qualquer. Que, dada a reta, conhecemos A e V. Eles estão aqui, A e o V. E o ponto P vai ser um ponto que vai ser dado para vocês para saber a distância dele do ponto D. Então, a gente resolve isso aqui. Vamos ver agora uma outra distância, que é a distância de um ponto a um plano. Então, vamos começar com o desenho. Vamos ter um plano. Esse nosso plano é π. Vamos ter um ponto P, 0, aqui, longe desse plano. Então, é dado P0 e um plano π. Você quer saber a distância desse P0 ao plano, ou seja, a superfície aqui desse plano. Essa aqui é a nossa distância D. Aliás, vou chamar isso aqui de H agora, para não confundir. Quando ele dá um plano, ele dá um vetor, tá? Um ponto e dois vetores contidos no plano ou um vetor normal. Vamos fazer aqui o ponto A, x1, y1, z1. Vou falar que é esse ponto aqui. E deu esse ponto para a gente. E vimos que na equação geral a gente pode escrever em relação a um vetor normal, ao invés dos dois vetores contidos no plano. Então, o vetor n é normal ao plano π. Tá? Então, vamos desenhar o nosso vetor n aqui. Esse n ele é normal ao plano. Como vamos resolver esse problema? Aparentemente, talvez não seja muito trivial olhando, mas como vimos no último exemplo, ligamos o ponto A ao nosso ponto P, que é dado. Eu chamo de P0. Esse aqui seria um vetor AP0. Aqui é o plano, esse aqui é perpendicular a ele. Como é que eu posso relacionar esse vetor AP com essa distância aqui, H? Tá? Notem que o outro vetor é N. O que a gente lembra na parte de produtos de vetores era uma operação chamada de projeção. Se a gente for ver a projeção desse vetor AP0 na direção do vetor N, é justamente esse vetor aqui. Tá? Portanto, H vai ser o módulo, que a gente quer o comprimento, da projeção do vetor AP0 na direção do vetor normal.
Só para lembrar a fórmula do projeção, tínhamos que a projeção do vetor V na direção U era igual a V escalar U na direção U dividido, temos dois U's aqui, módulo de U ao quadrado. Portanto, nesse caso, H vai ser quem? A gente precisa de um vetor AP. O que vai ser AP? No caso, AP0, desculpa, vai ser o vetor XP aqui, 0 vai ser x0, y0, z0. Então, AP vai ser P0 menos A. Nesse caso seria x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Tudo bem? E qual que é a nossa equação aqui do plano? Vou falar que a equação do plano π, ela vai ser ax mais bc, by mais cz mais d igual a zero. Colocamos aqui a equação geral, que nos dá o vetor n. Se essa é a nossa equação do plano, nosso vetor normal ele vai ser dado por APC. Tudo bem? Portanto, para a projeção, vamos precisar do vetor AP, do vetor n e do módulo do nosso vetor n. Vamos escrever isso aqui, isso é igual a projeção do AP, ou seja, o vetor AP0 escalar n, que vai multiplicar pelo vetor na direção do n, dividido pelo módulo n ao quadrado. Esse módulo a gente vai poder simplificar. Isso aqui vai acabar, vamos ter um módulo desse, cancela com desse aqui de baixo. Vamos ter módulo AP escalar n dividido pelo módulo do vetor n. Se n é igual a esse, sabemos que o módulo do vetor n vai ser raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então, a altura vai ser módulo de x0 menos x1. Vamos escrever o vetor primeiro. y0 menos y1, z0 menos z1. Esse é o vetor AP, escalar. O vetor normal, módulo, dividido o módulo que vai dar a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos resolver isso aqui ainda. A gente pode expandir tudo que é com relação ao x0 de um lado, z1 do outro. Vamos ter a x0, esse com esse, mais b, y0, mais c, c0, menos, aí vamos ter os termos com x1, a, x1, menos b, y1, menos c, z1, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui vimos já anteriormente que esse termo é igual ao d da equação do plano. Tá? A gente pode escrever a altura como sendo h vai ser igual ao módulo ax0 mais b y0 mais c z0 mais d dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E essa é a equação da distância entre um ponto
e o plano. Portanto, dado o plano, a gente vai ter A, B, C, D, que é justamente esses termos aqui, A, B, C, D, da equação do plano. Desses coeficientes temos também quem que é o vetor normal, computamos isso aqui. E o ponto que a gente está interessado, P0, que vai dar para vocês, vão simplesmente colocar eles aqui. x0, y0 e z0. E aí vocês conseguem calcular a distância de um ponto a um plano. Vamos agora ver com relação ao ângulo. Queremos ângulo de dois planos. Vou fazer aqui um desenho de um plano. Vou chamar esse plano de... bom, desenhar o segundo aqui. Corta aqui a intersecção entre esses dois planos. Vou chamar esse aqui do plano P1. E esse vai ser o plano P2. O plano P2 tem um ângulo normal N2. E o plano P1 tem um ângulo, um vetor normal N1. Vocês vão ter um ângulo entre eles, de θ. Então, dado os dois planos P1 e P2, com os vetores normais, respectivamente N1 e N2, o menor ângulo entre o plano P1 e P2 vai ser dado por... Bom, vamos tentar visualizar essa relação antes. Os vetores com quais a gente pode trabalhar estão aqui. Então, esses dois vetores são a mesma coisa que o vetor N2 e o N1 aqui, com um ângulo θ entre eles. Se a gente diminuir isso aqui vai para zero, dá para ver que um vai ficar sobre o outro, portanto, N1 igual a N2. Dado esse ângulo entre esses dois vetores, qual a operação que a gente lembra que dava o ângulo entre dois vetores? Era o produto escalar, certo? N1 escalar N2 era igual ao módulo de N1 módulo N2 cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso aqui é o θ. Esse ângulo esse podia assumir valor positivos ou negativos, dependendo se o cosseno era... o cosseno pode ir de -1 a +1. Mas notem que aqui vamos ter tanto esse ângulo aqui, quanto esse outro ângulo daqui, ó, do plano P2 ao P1. É o complementar, mas a gente está interessado no menor ângulo, quando a gente fala em ângulo entre os dois planos. Portanto, a gente simplesmente pode tirar o módulo aqui. Portanto, o cosseno tem que ser sempre positivo, ou seja, o ângulo θ vai ser entre 0 e π/2. Tá? Podemos isolar o cosseno. O cosseno de θ vai ser igual ao módulo escalar N1 N2 dividido pelo módulo do normal do plano 1 com o normal do plano 2. E dessa forma podemos determinar o ângulo entre esses dois planos. Só fixar com um exemplo. Ele pede para determinar o ângulo entre dois planos. Quais são eles? O plano P1 é dado por 2x mais y menos z mais 3 igual a 0. O plano P2 vai ser igual a x mais y menos 4 igual a 0. A primeira coisa que é fazer, dados esses dois planos, é achar
os vetores normais. O que são os vetores normais do plano I1? 2, 1 que multiplica o y e menos 1 que multiplica o z. Vetor normal do plano 2, quem que multiplica x é 1, quem que multiplica y é 1, quem que multiplica z aqui? 0. Tá? Portanto, n1 escalar n2 vai ser igual a 2, 1, menos 1, escalar 1, 1, 0. Isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2. Isso dá 1, menos 1 com 0, dá 0. Isso aqui dá 3, o produto escalar entre eles. Quem que é o módulo do vetor n1? Isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui dá raiz de 6. E quem que é um módulo do vetor normal n2? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2, raiz de 2. Então, desse daqui e esta relação, a gente sabe que o cosseno de θ vai ser igual ao módulo desse, no caso aqui vai dar 3, dividido por raiz de 6, raiz de 2. Raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 3 posso dividir com 3, vai ficar raiz de 3 aqui em cima. E raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Ou seja, θ, se eu quiser saber o ângulo mesmo, vai ser o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 igual a π sobre 6. E esse conclui essa parte dessa aula. Vamos agora ver alguns exercícios no próximo vídeo.